Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Estou me preparando aqui também para entrar ao vivo no YouTube. Deixa eu colocar aqui, vamos também estar ao vivo para o meu pessoal, meu público lá do YouTube. Sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela sua presença. Deus abençoe a tua vida. Para quem não me conhece ainda, Fernando Gasparetto na área. Hoje com um tema muito importante, muito relevante, e eu quero conversar com vocês. Eu quero aproveitar porque nesta semana, agora no próximo final de semana, eu estarei aqui em São José dos Campos ministrando um treinamento. Olá, 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 deixa eu ver aqui se o pessoal do YouTube também entrou. Olá, estamos ao vivo aqui no YouTube. Vamos aqui. Estamos entrando ao vivo no YouTube também. Nós estamos, no próximo final de semana agora, eu tenho a oportunidade, assim, me foi aberta uma porta de oportunidade para eu ministrar um treinamento que eu venho ministrando ao longo dos últimos 27 anos. Para quem não conhece a minha história, eu vou falar um pouco a respeito da minha história para você entender a autoridade que eu tenho neste assunto tão importante que é o assunto da live de hoje. A live de hoje tem como assunto: aprenda mais em menos tempo. Tá? Aí nós temos aí algumas questões importantes e relevantes. Aprendizagem é essencial. Eu sempre converso com os meus alunos. Gente, eu tô aqui no processo aqui, porque eu tô entrando ao vivo aqui e também tô entrando aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. Criar postagem. No YouTube eu ainda não entrei. Vamos lá, voltando aqui. Seja muito bem-vindo vocês que estão aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. Vamos que vamos. Então, neste próximo final de semana agora, vamos lá, começando oficialmente para valer, vou me manter aqui, travou aqui o meu canal, travou aqui o meu YouTube, vamos permanecer aqui no Instagram. Então, Fernando Gasparetto na área, professor desde 1997, eu leciono. Para quem não conhece a minha história, eu nunca quis ser professor. Eu já exerci ao longo da minha vida profissional diversas funções, já atuei em áreas diversas, mas a área que eu estou há mais tempo e que eu nunca parei, foi a área do ensino. Para quem é cristão, para quem crê em Deus, eu tenho uma crença, uma fé em Jesus Cristo. Eu acredito muito que Deus tem um propósito para cada vida. O nosso Deus, ele é um Deus intencional, ele é um Deus que distribuiu dons aos homens, todas as pessoas têm dons, talentos, e Deus nos deu uma capacidade de aprender. Eu costumo dizer que todos nascemos dotados de inteligência. Todos nascemos dotados de inteligência. Então, quando alguém diz assim, eu sou limitado, a gente ouve muito, historicamente, hoje talvez nem tanto, mas historicamente a gente vê que muitos adultos cresceram com o estigma de serem burros, de não terem capacidade de aprender, de serem limitados. Tem um filme francês que eu gosto muito, chamado Minhas Tardes com Marguerite, com Gerard Depardieu, que é um ator que inclusive ficou conhecido também por filmes que ele fez, americanos, né? Essa história conta a história de um cara que cresceu a vida inteira, ele não teve pai, a mãe engravidou, ele nunca conheceu o pai, e ele, já na fase adulta, a história mostra ele adulto, ele era considerado o burro da cidade, todo mundo tentava passar a perna nele. E quando você vai ver a história, que é similar a de muita gente, ao longo da vida, seja na escola, seja na história especificamente, a mãe tinha uma linguagem própria de amor e amava o filho, mas não era a linguagem
a linguagem dela de amor não era palavras de afirmação. E ela falava muitas coisas duras para o filho, inclusive que ele era burro, que ele era idiota, que ele era incapaz de aprender. Isso se tornou um estigma e para esse personagem, para este ser, de fato, ele passou a vida inteira acreditando que ele era incapaz de aprender. E o bacana, conversar a respeito disso para mim é um privilégio, é uma das coisas mais fantásticas que existem. Por quê? O título dessa live é Aprenda Mais em Menos Tempo. Então, nós estamos dentro dessa temática falando sobre você aprender melhor e você não ser tão lento na aprendizagem. Quer dizer, é possível desenvolver estratégias, aprender técnicas para que você possa aprender com mais velocidade. Mas independente disto, nós temos uma dificuldade por parte de muitas pessoas, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, que acreditam que não são capazes de aprender, ou que são lentos de aprendizagem, ou que nasceram incapazes com algum problema, né? Já congênito de nascença de aprendizagem. E eu gosto de dizer que, baseado em todos os estudos, gente, no estudo de muitos especialistas, muitos teóricos, e como eu disse no começo desta live, eu estou nessa área, estudando essa área da aprendizagem, da educação, dos processos cognitivos à mente humana, já desde 1997. São 27 anos estudando essa área. E o que eu posso dizer para vocês é: todos nascemos dotados de inteligência. Não existe um ser humano burro. E é interessante que cada um foi desenvolvendo a sua inteligência para algumas áreas. Se você estudar um material precioso e que hoje é usado aí como base em muitos cursos universitários que falam a respeito das múltiplas inteligências. Então, a parte mais bacana aqui, ó, além de nós sermos dotados de inteligência, veja só, todos nascemos dotados de inteligência. Mas essa inteligência, vamos dizer, não é uma apenas. Eu acredito muito nessa linha de estudo que fala que nós somos dotados de vários tipos de inteligência. Inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência emocional, inteligência pictórica desenvolvida para a área de desenho, de projeção de imagens, de você desenhar isso. Nós temos inteligência espacial, nós temos inteligência musical, nós temos a inteligência interpessoal, que é uma inteligência que se desenvolve com uma habilidade para se relacionar. Nós temos a inteligência intrapessoal, que é uma inteligência que trata do autoconhecimento, a pessoa conhecer a si mesmo, saber quem é. Olha, parece uma bobagem essa questão, mas autoconhecimento é algo extremamente importante. Tá? E aí a inteligência intrapessoal, nesse estudo, você tem uma inteligência que se desenvolve para você conhecer a si mesmo. Você entende? Todo mundo aqui que está assistindo essa live, ou que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, presta atenção nisso. Você já deve ter passado por um processo de entrevista de emprego em algum momento. E a entrevista geralmente tem um tipo de pergunta que sempre aparece em entrevista de emprego. Em todas as entrevistas que você fez ou fará, em algum momento te perguntam: quem é você? Me diga com as suas próprias palavras quem você é, qual as suas qualidades, quais os seus defeitos. E você sabe que a maioria das pessoas em entrevista de emprego se perdem, têm dificuldades, se atrapalham justamente nesse tipo de pergunta. É tão fácil para muita gente falar a respeito dos outros, mas é tão difícil falar a respeito de si mesmo. Quem você é? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Deixa eu parar um instante aqui só para dar uma boa noite para todo mundo aí. Gente, boa noite você que está entrando aí. Deus abençoe a tua vida. Sabrina aí que deixou um boa noite também. Deus abençoe vocês. Estamos falando aqui, começando essa live sobre aprendizagem, como aprender mais em menos tempo, falando sobre inteligência. Temos inteligência, temos várias inteligências, porém essas inteligências precisam ser desenvolvidas. Se você pegar uma pessoa adulta, um jovem em formação,
ele pode ter muita dificuldade, por exemplo, com matemática, com raciocínio lógico, e aí alguém poderia dizer, esta pessoa é burra, é limitada, ela tem dificuldade de aprender porque não consegue fazer cálculos, porque não consegue resolver problemas lógicos. Mas a mesma pessoa, ela pode ter uma desenvoltura totalmente diferente, muito boa, em prova se sai bem, em teste se sai bem, por exemplo, na área da linguagem, na área da linguística. E aí, como é que uma pessoa pode ser burra, limitada e inteligente ao mesmo tempo? Na verdade, a pessoa que tem essa desenvoltura para a linguagem desenvolveu muito mais. Tem uma aptidão, talvez, mas provavelmente por escolhas que fez ao longo da vida. E aí tem uma série de fatores que podem influenciar o desenvolvimento da inteligência. Essa pessoa desenvolveu inteligência para linguagens, para linguística, para escrita, para comunicação, muito mais do que para matemática. E vice-versa, nós temos pessoas que são boas de cálculo, mas têm limitações em outras áreas. Você tem talvez pessoas que sejam muito boas na linguística, talvez, ou na matemática, mas essa pessoa tem dificuldade de lidar com as próprias emoções. Então a inteligência intrapessoal e emocional é limitada. Você tem, historicamente aí falando, né, músicos, maestros, pessoas da área da música que foram considerados gênios na área musical, porém que tinham limitações sérias em relação à aprendizagem comum, né, padrão das escolas, na área de linguagens, na área da matemática, na área das ciências. Ou seja, todos temos inteligência, e se você entende que você tem todas essas inteligências que eu citei a princípio aqui na nossa live, você pode escolher desenvolver essas inteligências. E aí entramos nós dentro do tema da live. Aprenda a dominar informações, a aprender mais em menos tempo. Na verdade, o primeiro passo para você aprender qualquer coisa é você ter a saber, fazer isso de forma consciente, saber que não existe absolutamente nenhuma limitação para que você aprenda. O que acontece hoje? Nós temos aí, quem conhece Augusto Cury, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das inteligências, da inteligência multifocal. Augusto Cury é conhecido por livros como Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Nunca Desista dos Seus Sonhos, e tantos outros livros motivacionais e que trabalham essa questão. E ele desenvolveu, ele criou uma SPA, uma sigla, que significa, SPA significa Síndrome do Pensamento Acelerado. É fato que nós temos pessoas que têm dificuldades para aprender hoje em virtude de até mesmo de terem aprendido a ler de maneira errada, a estudar de maneira errada, por uma série de questões relacionadas ao ambiente ou até mesmo questões psicológicas. Então, se uma criança está dentro de uma casa onde ela é desincentivada a desenvolver inteligência em algumas áreas, isso pode ser um fator que limita o desenvolvimento da inteligência. Então veja que há vários fatores que podem fazer com que você tenha dificuldades para aprender, mas a grande realidade é: você é capaz de aprender. Nós temos aí os tão conhecidos e hoje famosos, né? Quase todos são vítimas hoje dos distúrbios, dos transtornos de atenção, da hiperatividade. E a grande realidade, veja só que eu não sou contrário a isso, eu não desacredito nisto, só que hoje existe um exagero. Na verdade, profissionais, até muitos deles mal preparados, ou que tentam colocar todos os seus pacientes dentro, ou seus clientes dentro de uma caixinha, onde um teste simples é aplicado para pessoas diferentes. E aí você tem pessoas que se apoiam e permanecem em uma zona de conforto em relação à aprendizagem porque aceitam que não são capazes de se desenvolver. E aí que eu gosto muito, muito da linha que fala a respeito do mindset. Possivelmente você já ouviu falar sobre mindset, mentalidade. O estudo a respeito
da área da psicologia a respeito de mindset fala que todos nós temos, via de regra, nós nos apoiamos em 2 tipos de mentalidade. Uma mentalidade que nos permite, uma mentalidade de crescimento. E quem tem, você pode fazer testes consigo mesmo e passar a observar se a partir de agora você vai ver que a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento, ele simplesmente não se acomoda. Ele não aceita quando alguém fala que ele é limitado, ou ele não tem uma crença forte que diz que ele é bom em apenas uma única área e que ele não pode se desenvolver além daquilo que ele já alcançou como limite. Há um limite. Quem tem um mindset de crescimento sempre busca novos desafios, e mesmo que ele nas primeiras vezes ele não alcance bons resultados em áreas diferentes, em áreas diversas, ele entende que quanto mais ele se esforçar, quanto mais ele se dedicar, quanto mais atenção ele dedicar, quanto mais estratégias ele buscar para aprender, mais ele vai se desenvolver, e ele acredita que pode se tornar cada vez mais inteligente à medida que se esforça. Envolve um processo de esforço contínuo e crença no crescimento gradativo à medida que você se esforça. Quem tem uma mentalidade fixa entende que, olha que interessante, geralmente quem tem a mentalidade fixa entende que ele tem algumas áreas que ele não é bom e não pode se desenvolver de forma alguma, porque é uma limitação, isso é fixo. Veja só, se eu não sou bom em música, eu simplesmente entendi isso. Quem tem a mentalidade fixa não vai se esforçar, nunca vai fazer aulas de música, porque ele entende que ele não tem essa inteligência, ele não tem essa capacidade, ele acha que ele não pode desenvolver, porque ele tem talentos para outras áreas. Quem tem o mindset, essa mentalidade fixa, acredita que só pode se desenvolver em áreas que ele nasceu com aquela inteligência, e aquela inteligência é fixa e não se desenvolve. Eu acredito muito e eu busco na minha vida, eu tenho essa crença de que podemos todos adequar, mesmo que você perceba que você tem uma mentalidade, um mindset fixo, você pode modificar isso, você pode mudar o seu padrão de pensar, você pode modificar as suas crenças, isso pode... Gente, as crenças governam o nosso comportamento. A aula de hoje, a live de hoje não é sobre isso. Mas é importante você entender que se você acredita que não pode se desenvolver, Henry Ford já falava isso. Se você acredita que pode alguma coisa, você tem razão. Mas se você acredita que não pode fazer algo, você também tem razão. Ou seja, se você acredita ou não acredita, você tem razão. Porque a crença governa o teu comportamento e te direciona aos resultados. Então você tem resultados de acordo com aquilo que você acredita. Ou seja, se você tem a possibilidade de escolher e mudar uma chavinha na sua mente de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento, faça isso. É possível passar a desenvolver, mesmo que você hoje tenha uma mentalidade fixa para a maioria das coisas que você faz, inclusive em relação à aprendizagem. Quem tem a mentalidade, o mindset fixo para a área da aprendizagem, acredita que é incapaz de aprender, ou de se desenvolver, ou de aprender melhor. Muita gente, no passado era mais comum, né? Muita gente deixou de estudar, parou de estudar, largou a escola, porque acreditava que não era capaz de aprender. Mas todos somos capazes de aprender. Então, baseado nisso, nós vamos agora, eu não vou me estender aqui, porque conteúdo para passar para vocês a gente tem de monte. Muito conteúdo, muita coisa que a gente poderia compartilhar. Mas feita essa introdução, todos somos inteligentes, todos somos, como eu tenho essa crença, estou falando com cristãos e não cristãos aqui, e pessoas de religiões diversas, então alguns acreditam que Deus criou a humanidade, criou todas as coisas, assim como eu. Eu creio nisso. Deus nos deu inteligência, e aí nós, ao longo da nossa vida, ou desenvolvemos ou não desenvolvemos, ou mal utilizamos a nossa inteligência. Inteligência é a capacidade que nós temos de aprender, de raciocinar, de pensar. Então, precisamos da inteligência para aprender. Se todos somos inteligentes
E ainda que hajam limitações diversas que nos levem a ter um transtorno de atenção, uma hiperatividade. Eu falei que o Dr. Augusto Cury fala que todos nós vivemos hoje a síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Nós temos hoje uma quantidade muito grande de estímulos o tempo inteiro, estamos conectados o tempo todo, estamos ligados, estamos online, recebemos mensagens de WhatsApp e outros aplicativos, estamos o tempo todo olhando as mídias sociais, temos TV, temos streaming. Hoje os streamings é bem interessante porque não existe um streaming só, você tem streaming, séries, filmes estreando em cada um dos streamings, você tem cinema, você tem diversos noticiários, você tem imagens, propaganda por onde você passa. Isso tudo faz com que a sua mente fique hiperestimulada e aí você ou tende a hiperatividade, a ser uma pessoa extremamente agitada e não conseguir conter os seus pensamentos para aprender com tranquilidade, porque é preciso estar com a mente tranquila para aprender, inclusive para aprender rápido. Ou você vai para a linha em que você não consegue prestar atenção em mais nada, porque são tantos estímulos e você divide tanto a sua atenção em estímulos diversos que você não consegue focar para aprender. E a aprendizagem tem a ver com foco, com atenção. Seja bem-vindo, Alex Rentas. Aí, gente, eu tô no Brasil, tô falando aqui, mas tem um amigo meu, mi amigo que é de outro país. Seja bem-vindo a este lugar. Estamos em uma live aqui em Brasil, hablando a respeito de aprendizagem, sobre learning, sobre aprender. Então, vamos aí. Eu tenho um treinamento que eu aplico ao longo já de 27 anos. Quando eu falo sobre aprender mais em menos tempo, nós precisamos, aí você vai entender que, um primeiro momento, como é que nós aprendemos? A primeira coisa que a gente fala sobre aprender, informações que são observadas, percebidas, descobertas e que de alguma maneira elas entram dentro do nosso cérebro. De que forma as informações chegam a vir aqui dentro da nossa cabeça e passam a ser processadas na nossa mente? A partir dos nossos sentidos físicos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. São sentidos físicos. Dentro da programação neurolinguística é comum nós dividirmos isso em 3 partes. Visão, audição e o sinestésico, que envolve os sentidos das sensações. Então, nós utilizamos todos esses canais para aprender. Talvez um ou outro eu tenha uma deficiência. Há um teste que nós gostamos de aplicar também, que faz, através do teste a gente consegue identificar qual é o nosso sistema preferencial de aprendizagem. Pode ser o visual, pode ser o auditivo, pode ser o sinestésico, mas todos estes canais são utilizados no processo da aprendizagem. Então eu posso dizer para você que, se você quer aprender com mais velocidade, se você quer desenvolver a sua aprendizagem, em primeiro lugar, você tem que entender que você é dotado de inteligência, que você é capaz de aprender e tem que virar a chavinha aqui dentro da sua cabeça para que você desenvolva uma mentalidade de crescimento. Porque se você tem uma dificuldade hoje, em virtude de tantos fatores que podem ter afetado a sua desenvoltura na aprendizagem, você precisa entender que com esforço e dedicação, você é capaz de alcançar resultados e de aprender. E de aprender a aprender e aprender a aprender em velocidade. E aí, eu gosto de dividir este processo de aprendizagem em 3 etapas. A primeira etapa, leitura. E entenda que leitura nós lemos com os olhos, mas parcialmente nós lemos também ouvindo. Hoje em dia os audiobooks são não são mais novidade, já estão aí no mercado, nem todo mundo utiliza. Mas quem é ruim de ler, quem tem dificuldade de ler lendo, vendo, geralmente essa pessoa busca os audiobooks para pelo menos ouvir, aqueles mais interessados e esforçados. Então, nós aprendemos, a leitura ela tem a ver com você ler. Sejam bem-vindos aí vocês que estão entrando, e meu amigo Marco Correia, faz tempo que a gente não se dá. Precisamos tomar aquele café juntos, hein? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Voltando aqui,
Leitura, eu leio com os olhos, mas posso ler hoje com os ouvidos, com os audiobooks. E hoje é muito comum, você tem acesso fácil à informação. Eu quero aprender alguma coisa, por isso que eu gosto de usar, quem entrou na live porque viu uma divulgação minha, eu gosto de usar o termo autonomia para aprender. Porque se eu quero aprender, eu não preciso depender de ninguém. Apesar de que o processo de ligação aí, de transferência de informação e pedagógico com a figura de um professor e de um aluno é importantíssimo. Nós aprendemos de forma dialógica, através do diálogo. A forma mais eficaz de aprender é através da comunicação e da interação. Isso é um fato. Mas você é capaz de gerar isso. Você não precisa depender única e exclusivamente de um professor. E dentro desse processo de interação, nós podemos desenvolver os conhecimentos já em primeiro lugar assimilados, por exemplo, através de uma videoaula, através de um curso que você assistiu online, ou através, hoje tem tantas plataformas na área da educação, né? Você pode acessar. Então, isso, Marcos, Marcos, faz tempo que eu não te vejo também, saudade de você, viu? E a Lucinéia, minha amiga, corretora, trabalhamos também juntos, Deus abençoe. Obrigado aí por vocês estarem aí, acompanhando a live, tá bom? Nós aprendemos através da leitura. O que vemos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, as aulas que assistimos, os livros que lemos. Hoje você lê livros tanto físicos quanto digitais, tantas formas. Agora, este processo pode ter sido prejudicado, e é por isso que geralmente nos treinamentos que eu aplico na área de desenvolver aprendizagem, a primeira parte que eu gosto de trabalhar é essa parte de captação da informação através dos sentidos, mas principalmente os dois principais, a audição e através da leitura visual. Então, por exemplo, gente, hoje existem livros sobre quase todos os assuntos que você imaginar. Então, se você quiser aprender de verdade algum assunto, você pesquisa. Se você não achar em livro, você acha na internet. Você tem os livros hoje, pelo processo de editoração de um livro, do processo de publicação de um livro, eles hoje são muito mais confiáveis do que muitas informações que são jogadas na internet. E é isso que é muito importante você observar. Nós vivemos hoje, ao mesmo tempo que nós temos acesso à informação, e nós temos inclusive facilmente nós podemos transmitir aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, etc. Você tem muita informação disponível na internet, em sites, em blogs, etc., que não são informações que têm uma validade de fato, que têm uma comprovação, que têm algum tipo de valor científico, por exemplo, ou teológico, ou fundamentado por teóricos. Então, hoje em dia, qualquer a internet é uma grande plataforma e eu faço uso dela como estou fazendo agora aqui com vocês. Então, estou transmitindo informações. E nem sempre as informações que você encontra disponíveis na internet são informações verdadeiras e confiáveis. Nos livros também não necessariamente. Hoje também não é tão difícil você publicar um livro. Porém, as informações publicadas, elas tendem a ter uma veracidade, ou pelo menos uma forma de confirmar a veracidade delas maior. Uma probabilidade e uma confiabilidade bem maior. Então, os livros são... Gente, eu sei que a maioria dos brasileiros lê mal e lê pouco. Porém, a leitura é essencial. Aí alguém pode me dizer assim, mas eu leio mal, então por isso que eu não leio, porque eu não consigo desenvolver a leitura, porque eu começo a ler e eu passo muito tempo. Tem gente que fala pra mim assim que lê poucas páginas, tenta ler em torno de 1 hora quando vai fazer isso, mas desanima, porque 1 hora de leitura são poucas páginas, 2, 3, 4 páginas. E deveria ser assim? De jeito nenhum. E aí nós vamos identificar o seguinte, por que as pessoas leem com dificuldade? Porque não sabem ler, ou porque são limitadas para ler, ou porque são pouco inteligentes? Não! As pessoas leem com dificuldade porque aprenderam a ler de forma errada. Essa é uma das grandes identificações que ao longo dos anos nós temos estudado e isso é identificado e comprovado. Há hábitos que nós desenvolvemos na leitura que nos levaram até a desistir da leitura. Por isso que tão pouca gente hoje tem um hábito de leitura diária, por exemplo. Todos lemos,
Todos, a grande maioria, sabemos ler, identificar códigos e traduzi-los e entender o sentido. Mas a prática da leitura e o ato da leitura diária fomos deixando porque, em virtude de vários hábitos errados, forma de leitura errada, você passou a ler com dificuldade, devagar, desconcentradamente, com baixo aproveitamento do que você lê. E aí eu digo para você que, se você quiser ler melhor, você pode ler melhor. O que tem que fazer? Corrigir os maus hábitos, ler de uma maneira diferente, aprender a ler da forma correta. Então não é aprender a ler, porque aprender a ler você já sabe, mas corrigir os desvios, o que a gente costuma chamar de vícios de leitura. Então, se você aprende a ler e se você começa a ler, elimina os vícios de leitura, os hábitos errados de leitura, o que vai acontecer? Você naturalmente, gente, é um grande segredo, corrigir os hábitos errados de leitura, eliminei os vícios de leitura, os vícios de leitura são formas de ler errada. Se você fez isso, você naturalmente começa a ler com mais velocidade, sua concentração aumenta e você começa a entender mais o que você lê. Porque a grande dificuldade é se ainda você lesse devagar, mas entendesse tudo. Só que o problema é, e olha, que a psicologia nos diz o seguinte, que todos nós aprendemos por velocidade e por repetição. O que isso significa? Se o meu processo de estudo, de leitura é lento, é muito lento, o que vai acontecer? Eu vou aprender com muito mais dificuldade. Se eu ganho dinamismo no processo de aquisição de conhecimento, se o meu processo de estudo se torna mais dinâmico, o que acontece? A minha aprendizagem se desenvolve, a minha aprendizagem é mais rápida. Eu consigo aprender com mais velocidade. E é interessante porque isso não tem nada a ver, inclusive, com idade. Aí existem vários estigmas. Eu sou muito novo, não consigo aprender, não desenvolvi ainda. Eu estou numa fase da minha vida que eu trabalho muito e não consigo aprender. Já cheguei numa certa idade e aí o meu cérebro envelheceu. Sabe que tem um livro que fala sobre isso? Que fala que todos nós envelhecemos, mas o nosso cérebro não. O nosso cérebro ele vai passando a produzir menos neurônios à medida que nós envelhecemos. Mas o cérebro em si ele é tão fantástico que ele não perde. Na verdade, a potencialidade do cérebro se torna cada vez maior à medida que nós envelhecemos. Então, se usamos bem o nosso cérebro e temos um processo de aprendizagem saudável e dinâmico, e mantemos a nossa mente ativa, essa é uma parte que nunca vai envelhecer. A gente vai ficando limitado no restante do corpo, porque o corpo fica lento, os músculos vão ficando mais tranquilos e mais dificuldade de desenvolver. E olha só, se você exercita bem eles, dificilmente também você vai ter problemas físicos. Porque é tudo uma questão de prática, de uso. Quanto mais você usa, não fica desgastado. Na verdade, você tem músculos fortes, resistentes, um corpo que fica resistente. E se você trabalha bem a sua mente, você não quer nunca ter problema com Alzheimer ou com qualquer tipo de problema de esquecimento mental, etc., tem a prática de leitura diária, isso é comprovado. Se você lê sempre, você vai evitar ter problemas referentes a problemas psicológicos, problemas mentais, mas principalmente problemas de memória. Então, vamos aprender então. Se você corrige vícios de leitura e trabalha a questão da formação do hábito e o hábito da leitura diária sem cometer os vícios, você já sai na frente de um monte de gente. E não estamos falando de competir aqui, o mundo é competitivo, mas nós temos que entender que fazemos isso em benefício próprio. Aprender é algo que vai ser bom pra gente e de forma natural, quanto mais eu aprendo e mais aplico conhecimento, todas as pessoas à minha volta são beneficiadas. Isso é um ponto importante. Ponto importantíssimo. Segundo ponto, aí vamos do segundo para o terceiro logo para a gente fechar, e aí numa próxima live, numa próxima oportunidade a gente conversa sobre mais assuntos, tá bom? Leio. Segundo ponto, eu preciso aprender a estudar. Olha que interessante. Para muita gente, ler e estudar é a mesma coisa, e não é. Para muita gente, a pessoa fala assim, vou estudar, e aí o que ela faz? Só lê. Ler é passar o olho, é visualizar e é registrar. Estudar é aprofundar, é raciocinar, é conversar, é desenvolver as ideias. Veja que é um processo mais trabalhoso, que leva mais tempo,
leva mais tempo. É um processo que requer uma dedicação maior. Na maior parte das vezes eu ouço o aluno dizendo que estudou e quando eu vou conversar com o aluno, na verdade o aluno não estudou nada, ele só leu. Há uma diferença. Ler e ler bem é muito importante para você adquirir o conhecimento. Estudar é essencial se eu quero fixar o conhecimento. Então, para estudar bem, eu preciso de estratégias de estudo. Porque sem estratégia, dificilmente eu faço qualquer coisa bem. Se eu quiser montar um armário sem estratégia, eu vou ter dificuldade. Se eu quiser cozinhar de qualquer maneira sem estratégia, provavelmente vai ser um caos, pelo menos no começo. Qualquer coisa que eu vá fazer sem estratégia, sem um plano, sem uma organização, vai dar ruim. Por isso que eu preciso de uma organização e de uma estratégia para estudar. Kalel, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus abençoe, saudade de você também. Estou revendo aqui alguns amigos aqui que estão passando por aqui. Espero que o Senhor prepare um momento para estarmos aí juntos novamente. Deus abençoe. Olha, lemos, estudamos. Qual é o próximo passo aqui? Fixar o conhecimento. E aí entra o aspecto da memorização. Olha que bacana. O que é memorizar? O processo de memorização ele vai acontecer naturalmente se eu fizer um bom registro do conteúdo e se eu estudar e entender direitinho a informação. Então, geralmente o pessoal que fala assim, tenho um problema de memória. Não tem, querido. Você não tem problema de memória, nenhum de nós temos. Se você estudar a respeito disso, você vai ver que alguns especialistas, eles falam que a nossa memória, ela tem uma capacidade de armazenamento de dados, de informações, de ideias, conhecimentos, enfim, superior a 1,5 milhão de gigabytes de memória, o que é muito conteúdo. Tá? Dentro dos estudos dessa área, se diz que nós levaríamos em torno de 400 ou 500 anos para ocupar todo esse espaço seguindo essa lógica de estudo. Gente, nossa estimativa de vida hoje já mais longeva, né? Antigamente o pessoal morria mais cedo, hoje temos uma qualidade de vida maior, então se vive até mais de 70, 80, 90, comum ver pessoas chegando a 100, 110, cento e poucos anos, né? Você consegue viver todo esse tempo, mas ainda vai te sobrar espaço de memória. Então, nós não temos problema de memória, mas temos dificuldade de lembrar o que não registramos direito, ou seja, se eu não li, não recebi a informação direito, ou se eu não entendi o conteúdo através de um processo de estudo saudável, bacana, estratégico, organizado, eu não memorizo. Agora, eu li e estudei. Veja, eu não vou memorizar informações aleatórias soltas, o que eu posso fazer com técnica, porque existem técnicas que me permitem memorizar informações quaisquer. Mas se eu estou pensando em conhecimento, em fixar conhecimentos, eu preciso registrá-los bem, eu preciso estudar e entender bem o conteúdo, e aí já 50%, 60% do processo de memorização já foi. Agora, eu quero manter as informações que eu estou estudando, estou aprendendo na minha memória. O que eu preciso fazer? Eu preciso... Aí vocês vão aprender. Há várias estratégias. Se você entende como o cérebro funciona, só para você entender, o nosso cérebro, por exemplo, ele é ativado por repetição. Então, não uma repetição tosca e mecânica como um processo de decoreba, como muita gente faz. Não, é uma repetição, uma revisão inteligente, organizada, estratégica e pontual e com uma programação de tempo. Você entende, olha, o nosso cérebro ele foi programado para esquecer. Às vezes eu brinco com as pessoas, porque existe uma doença que tem aí cerca de... se você procurar as últimas pesquisas aí, eles vão falar de cerca de 20 pessoas no mundo que tem uma doença. Qual que é a doença, Fernando? É uma doença que faz com que a pessoa não esqueça nada, inclusive informações inúteis. Alguém falaria assim, meu Deus, eu quero ficar doente disso. Não, você não quer não, querido. Sabe por quê? Porque essa doença, ela faz com que a pessoa se lembre de coisas. Por exemplo, hoje é dia 16 de janeiro de 2024. Uma pessoa que tem essa doença é capaz de lembrar de coisas assim mínimas, detalhes que não são necessários à lembrança. Por exemplo, se eu perguntasse para uma pessoa com essa doença, algumas delas guardam com muita facilidade
refeições, por exemplo. Então, se perguntasse para ela o que você almoçou no dia 16 de janeiro de 2023, eu não faço ideia, provavelmente você não, mas essa pessoa se lembraria. E aí, você fala, isso é bom? Não, isso é péssimo. Por quê? Porque o nosso cérebro, para que ele funcione, para que a nossa mente funcione de uma maneira saudável, o nosso cérebro, eu creio que foi programado, porque eu creio que fomos criados por Deus, então o nosso cérebro foi criado dessa maneira, para que a nossa mente funcionasse de uma maneira saudável, eu não preciso me lembrar de todas as coisas. E aí eu tenho como fazer, o meu cérebro naturalmente, se eu entendo como é, o meu cérebro faz isso de forma inconsciente. Quando eu ensino sobre memorização, eu falo para as pessoas como é que o cérebro faz naturalmente para guardar informações e como ele faz para descartar, para fazer esquecer informações. E nós criamos aí técnicas específicas com base nesse estudo sobre como a memória do ser humano funciona, para que você possa, de forma estratégica e agora não apenas inconsciente, mas de forma consciente, você memorize o que você quiser. Então, o meu cérebro vai deletar tudo aquilo que a minha mente não deu atenção, tudo aquilo que eu não revisei, tudo aquilo que eu vi, mas não conversei com ninguém, ou não dei nenhuma atenção, ou não vim a repetir ou pensar naquilo novamente. Meu cérebro descarta porque considera que não é importante. Tudo aquilo que a minha mente deu atenção, focou, de forma programada, com algumas revisões aí programadas. Eu fiz as revisões, eu conversei, meu cérebro entende que uma informação que é revista, que é repetida, que é conversada, que é analisada, que eu li de novo, que eu fiz uma anotação. O que meu cérebro entende? Esta informação é importante, não pode ser esquecida. Estão entendendo? E aí existem técnicas. Então, eu não quero me estender muito mais, porque já estamos aí avançados no nosso tempo. Eu sei que esse tema é um tema que a gente tem muito que falar a respeito. Tá? Vou fazer uma rápida revisão. Então, o que eu falei desde o começo desta live foi: primeiro, é importante você entender que todos nós somos inteligentes. Somos dotados de inteligência, nascemos com inteligência e com vários tipos de inteligência. Segunda informação, a inteligência ela pode ser desenvolvida. Então, ao longo dos anos, e não é tarde demais para você pode desenvolver a sua inteligência. Alguém que não seja bom em matemática, é mais fácil quando criança, a inteligência ela é mais maleável e mais facilmente desenvolvida nos primeiros anos, na fase da adolescência. Quando a gente fica adulto, é natural, a gente fica meio cabeça dura mesmo, mas a nossa mente continua sendo capaz de aprender, mas eu preciso me esforçar um pouco mais. Então, mesmo que você tenha dificuldade com linguagem, tenha dificuldade para se relacionar e comunicar, tenha dificuldade com música, para aprender música, se você de fato quiser, você é capaz de, com esforço e dedicação, aprender, porque a sua mente foi programada para aprender e você é dotado de inteligência que pode ser desenvolvida. Com esse entendimento e com essa confiança, se você quer aprender mais em menos tempo, você precisa corrigir maus hábitos. Você precisa formar bons hábitos de leitura, estudo, e você precisa de estratégias, técnicas, e corrigir maus hábitos. Corrigir o que a gente chama de vícios de aprendizagem, ou vícios de leitura, ou vícios relacionados à área de estudo. Corrigindo os vícios, estudando, lendo e estudando de uma maneira estratégica, organizada e usando boas técnicas, bons métodos, você tem condições de memorizar, fixar, lembrar de qualquer informação. E aí, com técnicas, se você precisa guardar informações específicas, como datas, nomes... Gente, eu estava num treinamento no final de semana e nós comentamos a respeito de um livro do Dale Carnegie que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você que está assistindo essa live hoje, o seu interesse, por exemplo, está relacionado a vendas, a comunicação, a lidar com equipes, a se relacionar, a liderar bem... Gente, uma coisa, no lidar com pessoas, importantíssima é você memorizar os nomes. Você vai atender um cliente, você precisa ter uma estratégia de memorização do nome e precisa fazer uso do nome durante uma conversação, usar o nome desta pessoa, porque isso faz toda a diferença. Você cativa as pessoas quando você as chama pelo nome. Você demonstra a importância que essas pessoas têm naquele processo de comunicação, simplesmente reproduzindo o nome dessas pessoas. Então, é importantíssimo que você tenha estratégias, que você entenda como a sua memória funciona. Então, relembrando,
todos temos uma memória fantástica, mesmo que você hoje acredite que a sua memória não é boa. Garanto para você, a nossa memória é fantástica, você só não está sabendo como usar a sua memória. Então, você é capaz de desenvolver. E aí, quero deixar algumas dicas para vocês. Dê uma olhada lá no meu canal do YouTube, dê uma fuçada no meu Instagram, porque tem alguns vídeos ali também. Mas no meu YouTube, acho que no meu canal do YouTube, que é Fernando Gasparetto, do jeito que você está vendo aqui, escrito aqui no meu Instagram, você vai achar com facilidade ali algumas aulas sobre isso, algumas dicas de estudo. Você vai ter lá no trailer do meu canal, né, no primeiro vídeo que aparece quando você entra no meu canal, a minha participação numa oportunidade, uma porta de oportunidade que Deus me abriu, de participar de um programa de televisão, na verdade uma espécie de reality, que fez uma prova e fez testes com pessoas inteligentes, né, conhecidas e que tinham técnicas ou estratégias de aprendizagem, de conhecimento, de cálculos, enfim. E eu tive a oportunidade de ser desafiado nessa área de memorização e memorizei uma quantidade absurda de informações durante algumas semanas que essa equipe do programa me disponibilizou. E isso só para você entender que, se você assistir lá, você vai ver uma demonstração de memorização, de algo que foi memorizado com estratégia, com técnica. E é algo que eu aprendi, mas não porque eu consegui fazer um desafio que eu venci, não porque eu sou inteligente, tenho um QI acima da média, ou porque sou mais inteligente que qualquer pessoa, ou tenho um QI acima da média, ou algo do tipo. Pelo contrário, eu tenho um QI mediano, gosto muito de ler, desenvolvi o hábito da leitura e amo leitura, e eu garanto para você que se você aprender a ler do jeito correto, a estudar do jeito certo, se hoje você não gostava muito de aprender, se você não gostava muito desse processo, se você hoje não considerava a leitura uma coisa prazerosa, se você aprender a ler do jeito certo, estudar da maneira correta, você vai aprender a gostar, posso dizer que você, desenvolvendo isso, você vai passar a amar fazer isso. Porque aprender é uma das melhores coisas e é uma das coisas que mais dá prazer para o ser humano. Não tem prazer no processo de aprendizagem quem aprende da maneira errada ou quem não consegue aprender. Tirando as travas do processo da aprendizagem, você vai descobrir que é um dos maiores prazeres que um ser humano pode ter. E isso é fantástico. E aí fica o convite. Eu deixo o convite para vocês.